Ai, ai. Bom, chegamos ao episódio 2 do Gritando Baixo Podcast. Não sei se vai ser assim que vai ficar, por extenso o nome. Ou podcast Gritando Baixo, Exato. entendeu? Ou Gritando Baixo Cast. Ainda não sei. A gente tá no segundo episódio, a gente não sabe. Pra você que tá assistindo, a gente tá com as mesmas roupas, porque essa é a continuação do primeiro episódio. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Pive. E eu sou Ramírez Cirilo. Isso. E esse é o podcast Gritando Baixo. Nós esperamos que você goste desse episódio 2 e que você esteja gostando dessa história toda, porque a gente tá gostando de fazer já. A gente já tá gostando. A gente tá gostando tanto que a gente nem se preocupou em resolver coisas que a gente deveria ter resolvido antes de começar um podcast. Tipo logotipo. A gente não tem nada disso. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso dessa forma, então tudo bem. A gente vai chegar lá. Isso, eu tô gostando de qualquer forma. Isso. Bom, a gente decidiu, nesse segundo episódio, falar um pouquinho sobre o que a gente não conseguiu falar no episódio 1, que é como a gente se conheceu. Porque eu acho que esse podcast vai perdurar um tempo, então seria interessante logo no início a gente tirar isso do caminho. Sim. Certo? Deixar claro como a gente se conheceu e o que a gente já fez junto. Exatamente. Porque, na verdade, assim, a gente não sentou pra fazer o podcast só, né, junto. A gente tem uma jornada, né? A gente se conhece há muito, muito tempo. E, na verdade, faz tanto tempo que eu nem lembro direito como a gente, virou amigo. Eu não sei se teve uma ocasião que a gente falou, somos amigos, sabe? Sim. Não é do tipo, quer ser meu amigo, quer brincar comigo? Não teve isso. Você simplesmente apareceu lá. Qualquer dia desses eu falei, nossa, o Lucas. E eu já sabia quem era você. Então, não teve uma ocasião, mas assim, faz muito tempo. Esses dias eu vi uma coisa muito engraçada, o Link falando, sabe o Link do Good Mythic Company, do Rhett and Link, né, que são dois caras que a gente gosta muito e já criou muita coisa assim, inspirando nos dois. Ele fala assim, numa entrevista que o cara pergunta, como que aconteceu a história de vocês? A história de vocês é verdade mesmo? Porque eles sempre contam que eles se conhecem desde a primeira série. Aí depois o Link fala assim, a ideia na verdade, a nossa história toda é mentira. A ideia na verdade é quanto dinheiro a gente pode ganhar em cima da história de que a gente somos melhores amigos, sabe? De que nós somos melhores amigos. Uma coisa assim. E é basicamente isso que a gente faz nossas vidas inteiras. Exato. Eu e você. A gente tenta fazer algo com algum retorno se baseando na nossa amizade. Exatamente. Mas é porque eu acho que isso não é uma coisa de agora, você já percebeu? Eu acho que assim... Bom, o resumo a gente vai chegar lá, mas assim, o resumo a gente se conhece há muito tempo e desde do começo da nossa amizade a gente faz coisas juntos que envolvem comprometimento. Então, por exemplo, a gente andava de skate junto, eu não sei se a gente pode chamar de um grupo, mas era sempre a mesma galera que a gente andava de skate. Depois breaking dance, depois breaking, né? Breaking dance, ou hip hop, você que não faz a menor ideia do que é break dance. E depois a gente foi pra como é que é o nome daquilo? Parkour? Exato. A gente foi pro parkour, aí depois a gente corria, aí depois a gente decidiu gravar vídeo, porque a gente achava que ia ser uma boa. E a gente foi simplesmente construindo coisas, a gente foi tentando fazer coisas juntos, porque a gente falou, mano, é divertido fazer isso, né? Sim. E se eu for tentar me lembrar a origem de como a gente se conheceu, eu não faço a menor ideia. Porque provavelmente não foi uma coisa muito, muito marcante. A gente começou a se entender depois, né? Eu acho que sim. Nós tínhamos grupos separados, mas que pessoas se conheciam. Aí a gente foi começando a se ver. E eu acho que é legal a gente contar o que a gente achava um do outro. Nesse começo. Tá bom. Porque eu posso dizer logo de cara que eu te achava um cuzão. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas olha, o que acontece? Quando eu conheci o Ramírez, ele era um gordinho. Até hoje. Super simpático. A pessoa mais simpática do grupo. Isso eu posso dar certeza absoluta. Que depois foi emagrecer, mas por causa de uma mudança de mentalidade, de paradigmas, que a gente pode contar isso num episódio futuro. Mas que corria muito atrás de pipa, gostava muito de jogar futebol, era muito competitivo, não ficava bravo fácil, era muito amigo das pessoas e gostava de participar de tudo. Esse é o meu resumo, bem resumido, da minha impressão sobre você.
Eu só falo competitivo porque você ficava muito bravo jogando futebol. Jogando futebol sempre fiquei meio estressado, na verdade. Mas isso passou, hoje não sou mais assim. Isso. E aí depois que a gente começou a se conhecer, eu fui entendendo de fato que você também era um palhaço e a gente começou a... Um palhaço no bom sentido, né? No bom sentido. Tá. Isso, no bom sentido. Não, eu acho que é engraçado assim, porque a percepção que eu tinha de você era um pouco diferente da que você tinha de mim, talvez pelas pessoas que você andava. Mas assim, quando eu via você, eu pensava, mano, esse moleque é muito foda. Sabe por quê? Você fazia coisas que eu não conseguia fazer. Você era o cara que ficava pulando de galho em galho, basicamente. Você subia árvore, você pulava muro, você escalava as coisas, você andava de skate. E eu via aquilo, Nossa, mano, eu como um gordinho estressado no futebol, não conseguia fazer muito Que jogava muito bem futebol, inclusive. Eu jogava. Eu era um bom jogador. Jogava muito bom. E aí eu via que você conseguia fazer umas coisas muito da hora. E eu falava, caraca, mano, esse maluco só anda com gente da hora, tá, não sei o que lá. Porque eu achava, na época, a galera que você andava muito legal. Que na época tinha o Jair... Que Nossa, tinha... Enfim, tinha uma galera no geral. Verdade. E eu achava que isso era da hora e tudo mais. Só que assim... E eu já andava de skate, né? Quando a gente se conheceu. Já andava de skate. Eu andava de skate há algum tempo já. E aí eu acho que, tipo, as coisas eram... Pra mim, a galera que você andava era uma galera mais descolada. Era uma galera mais legal, que fazia mais coisas. E eu era o cara do futebol e do Magic. Que a gente jogava Magic também nessa época. Verdade. Então, na verdade, eu sempre gostei de me aproximar muito das pessoas, principalmente do condomínio, mas... E aí eu queria ser amigo das pessoas legais, lógico que eu queria ser amigo do grupinho de vocês, tanto que aí a gente virou, tipo, melhores amigos, mas eu não sou amigo de todo mundo que você foi, né? Não é que... Hoje a gente tem muitos amigos em comum, só que eu não tenho a mesma proximidade que você tem e você não tem das pessoas que eu tenho, tanto que, hoje em dia eu nem vejo tanto, talvez. Sim. Né? E foi uma época que a gente demorou pra... andar junto eu e você, mas quando a gente começou provavelmente foi por causa do skate, depois o break, né? Foi aí o que aconteceu? Resumindo, a gente criou um grupo de break e a gente dançava, treinava, a gente achava que a gente era bom de alguma forma, a gente conseguiu achar isso, e a gente começou a participar de campeonato. Ir pra lugares muito longe, outros países, Itapevi. Mano, Itapevi era... Eu não sei como minha mãe deixava eu ir pra lá. Eu também não faço a menor ideia, sabe por quê? Depois que eu cresci, tipo, 10 anos depois, eu percebi que eu quase nunca cheguei tão perto de Itapevi. E a gente foi naquela época. Exatamente. A gente ia naquela época e o mais engraçado era que assim, às vezes a gente nem participava do campeonato. A gente ia pra assistir, a gente queria estar no meio, queria estar envolvido com a galera. E a gente acordava cedo no domingo, saía daqui pra ir pra Itapevi sem muito dinheiro e... Sem nada. E Itapevi é assim, ó. Itapevi, se você estivesse perguntando, onde é Itapevi? Itapevi você pega o trem até o final da estação, o final de todos, aí você pega outro trem, 3 ônibus, e você tem que dar a sorte de achar o coelho da Alice, porque aí ele vai te enfiar dentro da toca e você vai chegar em Itapevi. Ou seja, eu não faço a menor ideia de onde é Itapevi. Eu também não. Mas a gente já foi pra lá, eu acho que esse foi o lugar mais longe, por isso que eu tô falando. Mas a gente já foi pra muito lugar com o break dance. Depois do break, eu e você nos metemos a fazer comédia. Mas eu acho que o break foi uma das coisas que... Não, tirando a comédia, que é uma coisa que a gente meio que faz até hoje. Mas assim, de uma forma não como a gente quis, mas enfim. Sim. Eu acho que o break dance foi uma coisa que mais durou, né? Durou uns 3 anos. E a gente saía pra comemorar o aniversário da Crew. A gente tinha uma Creel. Creel, que Evolution era basicamente... So Creel. Chamava Evolution. Eu tenho um boné aí, inclusive. E a gente saía pra comemorar, enfim. A gente acabou levando isso mais adiante, mas assim, não... O que era isso, né? Não era. Sabe por quê? Eu me quebrava todos os dias, eu voltava sangrando pra casa. Teve uma hora que eu pensei assim... eu tô fazendo algo errado, mano. Teve uma hora que eu pensei assim, até quando eu vou conseguir manter isso? Porque eu já era muito pesado. Eu era magro e eu era forte, mas eu já era muito pesado. Então eu lembro uma época, logo antes de eu parar de dançar, que eu deslocava meu ombro todo o treino. E aí eu comecei a morrer de medo. Sim. De eu, tipo, quebrar alguma coisa e ser irreversível. E até hoje eu não consigo esticar meu braço a mais que isso, mano. Imagina, ninguém nunca reparou, mas o cara nunca consegue esticar o braço mais do que só isso aqui, ó. 90 graus. Seria incrível. Mas o negócio do break era... Eu tinha muito medo de tentar as coisas, porque...
eu automaticamente acho... Eu não sei, você já viu aquele bagulho de que os cachorros grandes não sabem que eles são grandes porque eles veem outros cachorros que são menores e eles acham que aquele é o tamanho deles? Ah, não, mas é muito interessante isso. Então, os cachorros grandes, tipo Golden e Rottweiler, tipo, eles acham que são menores do que eles são menores porque eles veem cachorros menores que eles e eles pensam, bom, esse é o tamanho de um cachorro, eu sou um cachorro, então muito provavelmente sou assim. Eu sou assim. Então, pra quem não sabe e tá me vendo sentado, eu tenho 2 metros e 2, 140 quilos. Então, assim, nunca mudou muito disso. Sempre foi pesado, grande, largo e tudo mais. E assim, eu tentava fazer coisas que a galera de 1,70m e 70 quilos, 75 quilos, tava fazendo e tava voando. Eu falava, não, eu também consigo. Eu também consigo. Ia tentar e, tipo, fazia, tipo, 30% do que a outra pessoa fez, levantar e falar assim, nossa... Eu acho que é difícil. E sem contar que, assim, meu pulso abria direto, eu ficava com dor, eu me machucava inteiro. Então, ou seja, eu nunca tive o porte pra fazer isso, na verdade, né? Até nisso a gente se relacionava. Era igual, tipo, nesse sentido também. Exato. E eu só era mais acrobático porque eu já me quebrei muito pra fazer as coisas. E aí a gente acabou simplesmente saindo desse mercado, visto que a gente não ia conseguir... Desse nicho de atividade. Não ia conseguir fazer nada demais, e a gente decidiu fazer comédia, porque alguém disse pra gente que a gente era bom nisso. Alguém a gente conseguia fazer os outros dar risada. Que pecado, né? Que pecado a gente conseguir fazer alguém rir e a pessoa falar assim, vocês deviam ganhar dinheiro. Deviam fazer stand-up comedy. A gente foi fazer stand-up comedy, começou a gostar muito, e eu lembro que o primeiro a desistir fui eu. Eu simplesmente, alguma coisa desceu pra mim e eu falei assim, eu não quero ganhar a vida reclamando das coisas. Você lembra disso, né? Eu lembro. Eu te falei isso, porque, assim, apesar de eu gostar muito de assistir stand-up, eu não consigo me ver mais fazendo stand-up, porque eu sinto que não dá pra fazer um stand-up falando de coisa boa. Você tem que falar mal de algo. Ou você tem que ser crítico de algo, e eu sinto que isso não faz tão bem, tanto que todo comediante é meio cagado. Meio amargo, né? Meio amargo, meio... Ou, sei lá, os melhores comediantes do mundo são os caras mais cagados do mundo. Sim, eu penso em fazer stand-up, mas eu nunca me achei no estilo, sabe? Eu não sei se eu... Eu não sei nem se eu poderia chamar de stand-up, porque assim, eu acho legal a ideia de você ir num palco de cara limpa, contar histórias de forma engraçada. Mas eu não sei se. Fantástico. Eu não sei se a forma de contar histórias teria de ser o formato stand-up, porque não precisaria de uma punchline, sabe? Só o fato de ser uma história engraçada talvez já seria o suficiente, enfim. Ou simplesmente porque eu sou um puta de um covarde e não tentei fazer de outra forma. Mas, enfim, a gente tentou, quebrou a cara algumas vezes. A gente já fez um show. Só nós dois, com violão, com um monte de coisa, que foi incrível. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Sim, foi muito boa. Eu garanto isso. Pra provavelmente só nossos familiares. Mas uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é que, assim, uma coisa... A gente fez alguns shows, né? Uns 5 no total. Deve ter sido 5, 6, sei lá. E teve um deles que ficou muito marcado, que foi na Fundação das Artes, porque a gente começou a fazer teatro junto, porque a gente achou que ajudaria a gente no nosso lado mais artístico e que a gente gostaria de fazer comédia. E mesmo quando a gente saiu, chamaram a gente pra fazer um show de stand-up lá. Só que o negócio para a classe artística, eu vou falar pela Fundação das Artes, porque eu não sei no total, stand-up não é bem uma arte, né? Não é bem uma peça. Então foi uma das piores coisas que a gente já passou no stand-up, porque assim... Parece que do momento que a gente pisou ali, a única coisa que as pessoas estavam determinadas a fazer era não rir do nosso show. Não rir do que estava acontecendo. Exatamente. Nossa. Então não importa. E eu não sei se a gente já tinha conversado sobre isso antes, mas o que eu acho era que as pessoas sabiam que a gente tinha quitado, que a gente tinha parado de fazer, e elas já estavam com raivinha da gente ter parado. Não as pessoas do nosso grupo, que foram quem chamou a gente de fato, mas... As outras pessoas sabiam que a gente não estava mais e provavelmente já estavam, como você falou, já estavam determinadas a não rir. Exato. Então, assim, tudo que a gente falava, ou tudo que a gente bolou, porque a gente fez um texto só pro teatro, né? Exato. Tudo que a gente bolou pra falar não deu certo. Inclusive, eu ouvia pessoas falando mal, tipo... sim. Vaiando, falando, não aguenta, bebe leite, porque saíram... E assim, gente, teatro não é difícil. Qualquer um aguentaria fazer teatro. Juro pra você. Quer dizer, se você tem tolerância baixa a putaria, mano... Basicamente isso. Se você entra no teatro e você vai fundo no teatro,
você vai ver muita putaria. E se você é um cara meio conservador nos costumes, você não vai gostar. Exato. Você não vai achar muito legal. Mas não foi por isso que a gente parou. Não. E aproveito aqui, falando que a gente tá falando da Fundação Artes, e pra mandar aí um grande abraço pro Celso e pro Varo de mandar eles tomar no cu deles, porque eu tenho raiva. Eu só queria causar um pouco. Esse podcast também vai servir pra gente exorcizar um pouco dos nossos demônios. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que falar o que a gente tá sentindo aqui. E eu lembrei desse momento, trouxe à tona um monte de sentimentos e é isso. Celso, não chora. Tá tudo bem. Mas enfim, tirando isso, eu acho que na comédia a gente se saiu bem. Sim. E perdurou até hoje, porque a gente gosta muito de dar risada. Nós não somos aquelas pessoas que vai no show de comédia e cruza os braços falando, tipo, vai, me faz rir. A gente sempre é os caras que primeiro começa a rir. Exatamente. A gente gosta muito de rir. E eu acho que é por isso que a gente sempre foi tão determinado a fazer os outros irem também. Porque é bom demais. A verdade é que é bom. E quando a gente saiu da parte do stand-up, foi onde a gente começou nessa jornada da parte digital da coisa, né? Que foi onde a gente começou com um canal no YouTube, com uma câmera porcariazíssima, que a gente achou que seria uma boa ideia fazer vídeos. E a gente se saiu bem também fazendo vídeos, porque assim, eu vejo os vídeos de antes e é engraçado, porque é assim, zero orçamento. Zero preparo técnico, zero preparo e total criatividade. Então eu vejo os vídeos de antes e eu acho muito engraçado, eu dou muita risada. Tem vídeos de nós dois, tanto fazendo stand-up, quanto nossos vídeos antigos. O nosso grupo, não é grupo? Não sei como. O nosso canal. Companhia. A nossa companhia chamava Humor pelo Ralo. E por que Humor pelo Ralo? Resumidamente, porque a gente pensou assim: não tem a expressão jogar conversa fora? Como que seria jogar comédia fora? Tipo, uma coisa que vai pelo ralo, uma coisa que, sabe? Tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso e a gente pensou humor pelo ralo e por causa de que a gente não tem muito pelo no braço. Que explicação meio merda, né? Mas merda. Acaba sendo isso. Pelo ralo, E aí estamos aqui fazendo a gente resumiu bastante, porque a gente já teve uma... só pra também outras coisas a não ser a comédia, a gente já tentou ter uma agência... é verdade, eu acabei esquecendo. De publicidade aqui neste mesmo quarto, ou seja, essa é a segunda coisa que a gente tá fazendo nesse quarto. E essa agência de publicidade basicamente tentou juntar o meu conhecimento com o seu, de coisas que a gente tinha em comum, e fazer serviços pros outros, de cartão de visita, logotipo, coisas pra internet e tal. E ela acabou com a nossa amizade por anos. 2 anos, mais ou menos? Por uns 2 anos. Essa que é uma história bizarro. Essa é uma história ótima. Será que a gente deixa pra outro podcast? Não. Dá pra resumir? Sei. Vamos tentar resumir. E se a gente achar que ficou muito resumido, a gente pode explicar melhor sobre a Too Big em outro momento, mas eu não acho que seja tão longo. Porque, assim, quando a gente voltou a se falar, inclusive a gente se fala hoje, a gente também é amigo. Hoje a gente é amigo. A gente tá gravando em lugares diferentes. O Amir está em Londres agora. Tá vendo isso aqui, ó? É um corte. É um holograma, ó. Eu tento passar a mão no braço dele e não consigo. Exato. É isso. Mas, tá vendo? Eu não consigo tocar a caneca dele. Isso. A minha caneca tá no Brasil. Mas o que aconteceu, bem resumidamente, foi o seguinte. Nós tínhamos outras... A gente começou a ter outras ideias. Você tinha começado a dar aulas de inglês e tava dando muito certo. Então eu lembro que você me falou assim, eu vou começar a dar... Eu tô começando a dar mais aulas de inglês. E eu não lembro o que eu falei, mas provavelmente foi alguma coisa... Eu pensei assim... eu queria que a gente se dedicasse mais a isso, porque eu sempre fui essa pessoa que brigava com os outros pros outros se dedicarem mais às coisas. Inclusive, a gente já... tem uma outra história sobre dentro do break, que é muito legal de contar, que fica pra depois. Mas eu fiquei muito chateado com isso e a gente simplesmente parou de se falar. Foi. Por um grande orgulho dos dois, mas que a gente provavelmente sabia que a gente ia continuar um dia, porque eu sempre tava preocupado em saber como que você tava. Sim. E você também. E o que aconteceu pra gente voltar a se falar não vem ao caso, mas a gente ficou sem se falar 2 anos. Exato. Não, e o negócio que foi curioso desse período foi que, assim, a gente não teve, eu acho que, uma grande briga, né? Da gente não gritar ou desrespeitar um ou outro. Não. Foi só, tipo, tô assim, você tá assim, ok, que saco, não vai dar certo, não vai pra frente. E aí eu acho que um ficou orgulhoso demais com o outro. Não, orgulhoso demais com o outro, mas enfim, a gente tinha muito orgulho dentro da gente pra gente
e conversar com o outro e tudo mais. Ou entender que a nossa amizade é diferente do que a gente faz junto. Exatamente, que foi o que a gente entendeu esses anos depois. Sim. E aí, depois de 2 anos, eu acho que foi tão natural a volta, né? Que não teve, igual eu falei, não teve um tipo, vamos conversar sobre esse assunto. Não foi muito isso, né? Tanto que quando a gente voltou a se falar, foi num churrasco. Foi. E aí eu falei, você tá afim de ir num churrasco? Isso. E aí você foi e a gente simplesmente voltou a se falar. O Ramires, a gente já tinha se encontrado antes pra conversar numa ocasião específica onde tava todo mundo falando que eu tava errado sobre o que tinha acontecido, porque você continuou falando com um dos nossos grupos de amigos. Sim. Aí todo mundo sentou no carro e começou a, tipo, falar, não, eu acho que você não tava certo. Caramba, teve esse Lembra negócio, disso? Caceta. No Tríade. É verdade. Bar em São Caetano do Sul, no ABC, que é interior pra todo mundo que mora não aqui. Mas enfim, foi muito engraçado. Aí depois disso você me mandou uma mensagem, porque você entendeu que eu queria voltar a falar com você, mas que aquela situação não tinha sido tão legal. Aí eu li a mensagem chorando. Ah, é? Que bonitinho, dá bom. Você escreveu ela chorando? Eu não escrevi ela chorando, mas você não tem coração. eu tava... Você tem um coração peludo. Quase Você tem o coração peludo. Eu li aquela mensagem chorando porque eu queria tanto voltar a falar com você. E eu sentia que a gente tava perdendo muito não sendo amigo, entendeu? Eu também sentia. Tanto que quando voltou, tipo, voltou 200% melhor. E esse, inclusive, é um acordo que a gente já falou sobre isso, né? A gente tem esse acordo de, tipo, a gente vai separar o que é nossa amizade das coisas que a gente faz junto, porque por mais que nós sejamos amigos e façamos coisas juntos, a gente tem que entender que, simplesmente às vezes as coisas aparecem em outras coisas, que a gente tem que deixar uma coisa ou outra de lado e tudo mais. E a gente tem que simplesmente entender isso. Nós temos os nossos problemas pessoais. Exatamente. Nossos anseios, nossas coisas, e isso não importa. Nossa amizade tem que estar separada. Inclusive, isso é um conselho. Tá aí, você tá recebendo um conselho de um podcast de comédia. Exato. Mas talvez as pessoas ouvindo, inclusive, possam aprender algo sobre isso. Porque nós somos bons amigos e já paramos de nos falar há um tempo. Sim. Enfim, essa foi uma ocasião separada. Voltamos a nos falar, decidimos gravar um programa insuportavelmente difícil de fazer. Um sonho nosso de fazer, que inclusive perdura na nossa cabeça por um futuro, sei lá, longínquo. Mas a gente começou o The Late Show, que era basicamente uma cópia de um programa que a gente gosta muito lá de fora. É um programa de entretenimento, onde a gente come coisas, ou conversa, ou fala coisas interessantes. Só que o jeito que a gente fazia, simplesmente, ou não deu certo pro humor que as pessoas gostam daqui do Brasil, e porque era muito difícil de fazer e a gente não conseguia manter por muito tempo. Eu acho que uma coisa... É até difícil falar que não deu certo, porque a gente não tentou por tempo suficiente, né? Eu acho que foi pouquíssimo tempo fazendo, e a gente... Uma das ideias que a gente tem com o podcast, da forma como é fácil de fazer, enfim, que é uma coisa muito mais prática do que aquele programa, é que a gente conseguiu fazer por tempo suficiente pra que a gente olhe e fale, caramba, a gente tá fazendo já por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E a gente consiga realmente medir o quanto a gente tá tendo sucesso nisso que a gente tá fazendo. Isso. Porque era o tipo de coisa que a gente não tinha no The Late, que era esse a show que a gente tava consistência fazendo. sempre foi o nosso ponto fraco. Mas o que na internet é o ponto mais essencial. Exatamente, é a chave. A gente sempre tá em desequilíbrio. Sempre, é impressionante. Exato. Mas tem algumas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, tem coisas que eu não sei sobre você e que eu gostaria de perguntar agora. Tá. Assim, você já tem alguma coisa na cabeça? Não, é porque assim, não é que eu não sei sobre você. Tem coisas que eu desconfio que seja isso, mas eu queria ouvir. Tá. Eu não sou gay. Podcast. Não, isso eu tenho certeza que é uma grande mentira da sua parte. Esse é o podcast em que eu saio do armário. Mas eu queria, por exemplo, o que mais te assusta? Na minha vida? Na sua vida. Porque a gente nunca falou sobre medos, talvez, que a gente tenha. Não. Hoje, o que você tem mais medo? Olha, o que mais me assusta é eu não conseguir fazer o que eu mais amo fazer pro resto da minha vida e ter sucesso nisso. Tá. E o que eu mais amo fazer é isso, criar conteúdo. Tá. Vídeos e passar uma mensagem positiva com vídeos. Entendi. Isso. O que mais me assusta na minha vida é perder meus familiares, né? Porque a gente é muito egoísta, o ser humano é muito egoísta. Quando as outras pessoas morrem, a gente fica tristinho. Entendi. Tipo, quase como se não pudesse, né? O tempo da pessoa chegou, ela morreu. Olha aí, o assunto totalmente mudou. Mas a gente fica triste. E a gente fica perguntando assim, por quê? Porque sim.
Chegou a hora dela e a gente fica triste. Ótimo que a gente vai ficar triste. Tô falando que não deveria. Mas é que eu tô falando assim, a morte deveria ser celebrada assim como o nascimento de uma pessoa deveria ser celebrado. Porque desde quando você não sabe que você vai morrer? Exato, a gente já nasce com isso, né? A gente nasce sabendo que vai morrer, enfim. Exato, você tem razão. Né? E aí, um dos meus maiores medos é não ter satisfação ou me sentir realizado com o que eu mais amo fazer. Entendi. Legal. Bom. E você? Fundo do mar. É a coisa que mais me assusta, mano. Que mais te assusta? Não. Eu falando sobre um negócio tipo filosófico. Porque se for assim, eu vou falar fundo do mar também. Não, assim, filosoficamente, eu vou seguir a mesma linha que você. Eu acho que o que mais me assusta é, de fato, não ser realizado. Eu acho que a busca de todos nós, na verdade, é por realização, né? A gente quer se realizar dia após dia. Mas eu acho que eu e você temos isso mais forte. Sim, eu penso isso também. O nosso trabalho é muito da nossa vida. Sim. Tá meio correlacionado, não é muito separado uma coisa da outra, né? Exatamente, exato. Então, eu penso nisso o tempo todo de estar fazendo algo que realmente amo, de estar com um propósito no meu trabalho, e enfim, coisas assim. E viver a vida do jeito que eu quero viver. Né? Então, isso me assusta muito, né? Filosoficamente falando, isso me assusta bastante. Mas agora, de um jeito um pouco mais superficial, o fundo do mar. Mano, de verdade, eu tenho muito, muito medo do fundo do mar. Assim, até nisso a gente pensa igual, é incrível. Não adianta alguém falar que não tem medo do fundo do mar, mano, porque não importa o quão valente você seja, quando uma sacolinha bater no seu pé embaixo d'água, você vai gritar. Entendeu? Então, você vai gritar, e você vai pular, e você vai parecer que você acabou de perder um dedo. Exatamente. E era uma alga. Exato. Entendeu? Então, encostando no pezinho, assim. O fundo do mar é o que eu tenho o mesmo problema com você, falando de medos mais superficiais. Sabe do que eu tenho medo? O quê? Por exemplo, se eu fosse mergulhar, eu conseguiria fazer um mergulho, tipo scuba, sabe? Sim. Conseguiria. O meu problema é se o mar... Se eu acabei mergulhando demais e aí não tá mais chegando tanto raio solar, e aí eu não consigo mais ver o que tem na minha frente. Tipo, por exemplo, se eu estivesse nessa distância de você e eu já não conseguisse mais ver o que tem, sabe? Sei. Porque qualquer coisa que chegar vai estar muito perto pra eu conseguir sair. Mano, mas assim, você tá... Esse é o negócio do fundo do mar. Não importa, nem importa a distância. Se você tivesse que competir com qualquer bicho pra você escapar no fundo do mar, mano, você vai perder. É melhor você se poupar. Morre descansado, entendeu? Morre tranquilo, não faz esforço. Vamos evitar correr. Vamos evitar nadar demais, vai usar oxigênio demais, não vale a pena. Exatamente, tipo, nem briga, entendeu? É diferente, por exemplo, se você tá num... Não que você vá sair na porrada com um leão, mas eu digo assim, se você tá na selva e você tem um urso, ou um leão, ou um tigre atrás de você, existe uma chance, entendeu? Pode ser 1%, mas existe essa chance. Agora, você tá no fundo do mar, num lugar onde você não é designado pra estar. E sabe o que é mais engraçado? O quê? Como que você se defende de um tubarão? Você dá um soco na cara dele. Soco no tubarão. A gente nem consegue socar nada embaixo d'água. Como soca embaixo d'água? Se as pessoas falassem assim, sei lá, tipo, tenta encostar os dedos na garganta do tubarão. Beleza, eu consigo fazer isso embaixo d'água. Dá um tapa na cara dele. Dá um tapa na cara dele, tipo, sabe aquele golpe de karatê? Sim. Você chega no tubarão e faz assim, ó. E você grita também embaixo d'água, porque golpe de karatê tem que ter um grito. Mas você acha que um tubarão saberia diferenciar um soco de um golpe de karatê? Eu acho, inclusive, os tubarões lutam karatê. São grandes pugilistas. Grandes pugilistas, faixa preta, 10º dan. Não, mas eu acho que o negócio é assim, se você der um golpe de karatê no tubarão, vai ser o mesmo efeito de um soco na cara de um tubarão. Pode ser, mas o que eles falam é pra você mirar nos olhos, né? Porque aí o tubarão fica meio desnorteado e... Aliás, eles falam ou mira nos olhos... Ou na ponta do nariz. Fuço. É engraçado que, assim... Que bicho vai lutar com você se você fizer isso, né, mano? Eu acho que... Só um cachorro, mas aí você tá perto demais da boca dele também. E outra, é uma chance. É uma chance, exatamente. Se você tenta dar um soco num tubarão e você o que eu não acho difícil... Mano... E sabe o que é mais engraçado? O quê? Procura no Google histórias de quem conseguiu sobreviver a um ataque de tubarão dando um soco no nariz dele. Tipo, o Google sempre dá 1 bilhão de resultados, esse vai dar, tipo, 3. Sim, eu acho que nem tem, mano. Nem deve ter. E eu acho que o negócio difícil.
eu acho que seria mais fácil ser genérico, né? Tipo, Isso. acerte a cara do tubarão. Ou algo Isso, assim. acerte a cara do tubarão. Mas eu reconheço que, pelo fato da minha cabeça ser muito lógica, o fato de eu saber que o mar é apenas 5% conhecido Aham. me deixa com muito medo também. Ah, sim. Então, Isso sim. por exemplo, esse negócio de eu não saber o que tá na minha frente, por exemplo, vem um tubarão e eu não tenho tempo de ter uma reação e eu já morro, sabe? Surpresa! Eu quero pelo menos me preparar pra morrer, sabe? Sim. Eu quero olhar pro tubarão e falar assim, ali tá a boca dele, eu vou entrar ali Não, mas... e daqui pra frente não vai ter mais nada, sabe? Não dá Sim. tempo. Você É. simplesmente, tipo, tá lá nadandinho, beleza, aí vem um monstro do Jurassic Park te comer. Porque Aham. isso pode acontecer, Ramírez. Pode. E a gente só Não não pode. sabe. Tem 95% de chance. De chance de um monstro pré-histórico sair do fundo do mar pra comer você, que nunca mergulha. Mas é que assim, como se você fez a escolha de fazer um mergulho tão profundo assim, como seu primeiro mergulho, eu acho que foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha, você tem que ir aos poucos, Tem Se você tá, tipo, muito, quero confrontar meus medos e tal. Tô nem aí, eu vou pro meio do mar, sozinho, um cilindro e vou lá embaixo. Mas eu... Free dive. Então, e era isso que eu ia falar, porque eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu assisti um vídeo de um cara fazendo freediving e o fato dele estar fazendo freediving sem nada, sem um... Eu não sei porquê, eu tava associando o fato dele estar sem nada muito perigoso. E eu acho que é, né, porque meio que você não tem nada ali. Pode ser. Enfim, mas o cara tava sem Porque nada. tem toda uma técnica por trás, né? Tem. Aí os caras conseguem fazer e voltar vivo. Basicamente é não respirar, essa é a técnica. É a apneia. Pode ser. Por quê? É hiperventilar e eles conseguem segurar a respiração por mais tempo. Isso, mas assim, o que mais me dava medo era... O que mais me preocupava era que assim, o cara ia entrando nos buraquinhos, ele entrando numas cavernas, numas formações rochosas, que você falava assim, meu, e se não tiver pra onde ele ir dali? O que vai acontecer? Entendi. Então é um vídeo que te deixa tenso. E eu percebi que eu não tava só com medo dos bichos que estavam aparecendo, entendeu? Eu preciso te perguntar uma coisa. Pois não. Por acaso você não viu um documentário sobre sereios? As chances são baixas. Mas acho que pode ter bom. sido. Porque às vezes eles são, entendeu? E nem é sereio que se fala, é tritão, né? Tritão, exatamente. O que é mais enfurecedor ainda. do que chamar de sereio. Mas basicamente era isso. Às vezes eles tinham guelras, Ramirez, você não E viu. eu não percebi. Porque assim, era um vídeo irritante do tanto que o cara ficava sem respirar. É lógico que não era um vídeo de 30 minutos que o cara tava sem respirar. Tinha vários cortes. Mas ainda assim, o cara tava muito tempo sem respirar e eu acabei ficando sem ar também. É verdade, né? Você me falou que Falei. você assistindo ficou sem ar por alguns minutos. Né? Imagina o cara assistindo. A gente até comentou, né? Sim. O cara fica 6 minutos sem respirar. Não, mas... Aí a namorada do lado assim, amor, você tá roxo. Desmaio. O cara desmaia. Não, mas a verdade é que quando eu pausei o vídeo, eu tava com dificuldade de respirar. Tava tipo... Como se eu tivesse de fato segurando a minha respiração. Isso é Então eu fiquei incrível. tenso pelo cara. E sabe o que é engraçado? Eu senti isso vendo Free Solo. Que é aquele documentário barra ficção do cara do Alex Honnold, que escalou o Yosemite. Eu escalei o Yosemite também. Você escalou o Yosemite também? Escalei. Sem corda. Assim, sem camiseta eu tava, mano. Eu lembro que foi um acidente. Tava lá na região que tem o Yosemite. Foi um acidente. Foi. Você escalou por acidente. Isso foi o mais louco. Eu tava lá, e aí eu peguei e falei assim, meu... não lembro como volta pro hostel, que eu tava viajando, fazendo mochilão na América do Sul. Entendi. Hospedado, isso. E aí eu peguei, tava no hostel e falei assim, meu, preciso voltar pra casa. E aí eu tava bem vestido, porque eu lembro que tava bem frio. E aí eu peguei e falei, meu, preciso voltar pra casa e tal, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Tinha uma montanha na sua frente. Não, calma. Tá. Eu tava perdidaço, mas bem vestido, entendeu? E aí, na tentativa de voltar pra casa, pegando Uber, não sei o que lá, tal, pegando táxi, eu fui acabando ficando sem dinheiro. Eu tava cada vez mais longe, não sabia onde eu tava numa extremidade louca. Comecei a dar minha roupa em troca. E acabei de calção, mano. Tá. Do nada, eu tava no pé de uma montanha usando um calção, que era acima do meu joelho, e tava com um tênis com pregos na ponta. Tá. E eu falei, caramba, eu acho que foi a ayahuasca. Já tô aqui. E o detalhe, eu não tinha tomado a ayahuasca. A ayahuasca, pra quem não sabe, é um chá uma substância Mas alucinógena. é porque lá... Como que é o nome da região que fica o Yosemite? Yosemite. Isso. Então, em Yosemite... Isso. Ficava sem... Né? Ali, na região. Na região do parque ali. Isso, na região do parque ali. Isso. Ficava... Enfim, tava muito frio. E eu falei assim, meu... Eu tô vendo... Eu acho que minha casa é depois dessa montanha.
Tá. E sabe o que era mais doido? Ah. É que eu tava vendo a montanha e do outro lado tava a cidade. E por algum motivo eu falei, eu tenho que subir esse lugar. Ah, ou seja, tinha uma montanha de fato no seu caminho. Tinha. Você falou assim, como é que eu saio dessa situação? Só escalando. Subo ali. E aí eu fui lá e O subi. documentário era sobre você ou não? Eu acho que era. Foi da Netflix? Foi. Então era meu, Lucas. Ganhou prêmio, inclusive. Ganhou, Você ganhou. que tava no tapete vermelho lá com a sua namorada. Isso, eu não lembro muito bem que eu tive um problema seríssimo de oxigenação no cérebro quando cheguei lá no topo, então essa parte da minha vida eu não lembro muito bem. Eu sei que eu fiz isso. Entendi, é verdade. No E eu não- documentário, e eu quando ele chega lá em cima, ele tem que deitar um pouco e tal. Agora eu não tô me lembrando se era você ou não. Eu acho que a chance de ser eu era bem grande, mas assim... Também não sabe. Não. Você tinha toda uma equipe de filmagem. Então, é porque Do seu assim, lado. eu acho... Eu não sei se eu sonhei isso. Bom, tudo bem. Bom, pode ter uma... É porque às vezes eu tô falando e eu lembro de mim na terceira pessoa. Entendi. Como se eu estivesse me assistindo, entendeu? Engraçado. Será que foi, Lucas? Eu não sei, mas eu só sei que ele ganhou alguns prêmios. Uhum. E o que eu ia falar antes de você falar que escalou mesmo a montanha sem cordas, era que eu assistindo esse documentário tive a mesma sensação de ficar, tipo, meio que tão apreensivo que você esquece de respirar. Exato. Sendo que a respiração é um movimento involuntário do seu corpo. Imagina pra mim que tava lá. Eu tava esperando eu acabar de falar, Exato. né? Pra falar. Sabia, tinha certeza. Ai. Ai, gente. Bom, pra você que tava ouvindo, é tudo mentira, gente. Eu não tava lá e esse documentário nem existe. Eu inventei tudo. Eu tava sonhando. Tô brincando, o documentário existe e eu não tava lá. E você que tá ouvindo tá sonhando. Tudo uma grande mentira. Nada disso existe. De fato, a gente tá em Londres. Enfim, esse podcast já passou dos 30 minutos. Se você ainda tá ouvindo, muito obrigado, porque você é um grande guerreiro. A gente contou nessa história resumida. Talvez a gente passe por isso, episódios específicos nos próximos podcasts. E vai ficar pros próximos podcasts, porque são detalhes, né? Então esse precisou ter 30 minutos. Exato. Toda história que vocês precisavam saber sobre a gente, vocês sabem. O que era importante a gente falou. O que for detalhe, a gente vai contando aos poucos. Isso aí, é bom documentar. Então esse foi mais um episódio do Gritando Baixo. E até a próxima. Não deixem de nos acompanhar, e porque no próximo episódio vai ter mais histórias, vão ter mais coisas interessantes. Sim. E estejam com a gente aí. Até a próxima. Até a próxima. Ai, ai.